Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje é dia de jogo, Libertadores, e Flamengo tem que ganhar esse jogo com o Central Córdoba. Isso porque ele perdeu o outro, né? E aí, gente, já sabe, ele acaba de ter a opção de ganhar para continuar aí na disputa, já que alguns times que parecia que ia ir para frente não foi. Então ele pode sim ainda alcançar a liderança. E hoje é dia do jogaço. Por isso já deixa aí o seu placar. Vou dar o meu placar no final do vídeo. Por isso fica comigo até o final. Mas não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. E lembrando, galera, aí de deixar os créditos para a ESPN Brasil, também para a SBT Rio Esporte e o Opina Porco, isso mesmo. Agora vamos pro vídeo. Mas tá vendo? É igual a entrevista. Aliás, o Nicolete vai mandar selfie. Daqui a pouco vai ter novidade aí, que ele entrevistou a Larissa e comemorou. Vai ter o TBT. Flamengo quer dar o troco no Algoz da Liberta, na Argentina. Hoje tem jogo do Flamengo contra... Central Córdoba. Central Córdoba. Não, fui olhar ali o nome. E agora temos a provável escalação. Perdeu, por favor. Ficou meio desorientado você. Enche a tela que agora o professor Celso Zelt vai lembrar a época em que ele é da Rádio Ipiranga. Ele morava no bairro do Ipiranga, tinha essa rádio comunitária. Vai lá. O Flamengo da Pedra. O Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, o Danilo, não sabemos, tá na pedra, mas nem tanto. E Alexandro. Pulgar, que na camisa tá escrito Eric. E De La Cruz. Gelson fazendo o trabalho pela direita, com a Rascaeta, o Luiz Araújo, Bruno Henrique e na frente, Pedro. Muito bem, o Flamengo contra o Central Córdoba. E hoje o Capita sofreu ontem. Aí ele falou, e hoje? Não e tem hoje, sossego, Capita. Você não tem sossego. Seja um pouco mais calmo, né? né? É importante. Como é que vai ser o jogo? Importantíssimo pro Flamengo. Tem ponte na Série C também, não? Porque senão A ponte a gente sofre já um degrau. Eita, fé. É um degrau acima já com relação à ponte. Mas é isso, assim, o Flamengo tem condições de buscar o resultado de vitória. O Flamengo, enfim, tem jogadores, como a gente viu na escalação, capazes disso, mas que vêm tropeçando na Libertadores, né? Algo que foi desenhado de planejamento para esse momento do Flamengo, eu acho que é muito diferente da pontuação que a gente está vendo e das atuações que foram entregues. Então é jogo de recuperação, é jogo importante para a classificação, né? Essa briga por classificação, e o rendimento do Flamengo na Libertadores enfim, acho que abaixo do que o torcedor esperava. É muito diferente, né, Capita? É diferente. Cara, como é que explica? Quando a gente olhou para o Flamengo, olhou como líder da pontuação geral, tranquilidade de grupo, pontuação quase que máxima, como, né, pode acontecer com o Palmeiras, como o São Paulo também pode construir essa pontuação alta. E o Flamengo hoje ele busca pontuação para se manter ali entre os dois primeiros colocados. Então é muito pouco com relação à pontuação e rendimento desse Flamengo. Mas é um time muito forte, é um time muito capaz e competente para conseguir um resultado fora de casa, reverter essa situação, né? Porque foi o adversário que o Flamengo enfrentou no Maracanã e perdeu. Então, acho que tem motivação aí suficiente para o Flamengo fazer um bom jogo. Ô, Bubu, você sabe que a cobertura da ESPN não se limita só a transmissões, vai ter um pós especial do Linha de Passe. O Linha de Passe, um pós do jogo do Flamengo, que vai ser especial. Teremos live também hoje. Eu faço a live também. Você tá na live. Sim. Eu tô na live pré do jogo do Palmeiras. Da ESPN estão bombando. Cada uma. Tá lá no YouTube da ESPN. ESPN. Foi muito legal. Eu fiz o pré ontem, foi muito legal. Muito legal. Tem pré-jogo na nossa programação, no linear, e tem os jogos rolando. Tem o pré-jogo no digital, nas lives, e o pós-jogo no Linha de Passe. E você, que é o cara que vem do futuro, o que o William Tavares vai sentar lá com aquele terninho dele maravilhoso e vai falar? Vamos acompanhar agora o Flamengo hoje venceu, ou o Flamengo tropeçou. Qual que vai ser? Onde vai estar o erro aí? Não, eu prevejo que o William Tavares vai abrir o Linha de Passe hoje assim. Boa noite, fã de esporte. Acabou o jogo do Flamengo e deixou um pouco a desejar. A gente espera muito do Flamengo e a gente vai tratar no Linha de Passe sobre desempenho. Resultado, você sabe o que aconteceu agora há pouco contra o CC. Eles não falam CC no Linha, eles falam Central Córdoba. Aqui a gente fala CC. que às vezes aparece assim do nada, né? Foi a grande surpresa das Libertadores, foi o CC, apareceu
no Maracanã ali e tal. E então eles vão debater o desempenho do filipismo. Como tá? Tá abaixo? Problema individual? São alguns jogadores? É Léo Pereira que tá mal, De La Cruz tá abaixo. Arrascaeta tá no melhor momento dele, mesmo assim ele vai fazer um golaço, faz golaço, mas tá faltando alguma coisa para esse Flamengo decolar totalmente, né? E eu acho que esse vai ser o tema do Linha de Passe, uma análise profunda. Eu fiquei pensando na sua teoria que o CC não aparece do nada. O CC nunca aparece do nada. Tem sempre um motivo. Tem sempre um motivo. E esse CC aí, no jogo de ida, também não apareceu do nada, não. O Flamengo deu um mole danado. Eles abriram 2-0 no primeiro tempo e aí ficou difícil de virar. Particularmente, acho que hoje dá a lógica. É a lógica o Flamengo devolver pelo menos o 2-1, diferença de um gol. Jogar na Argentina é uma parada dura, nunca é fácil. Mas também não é dos melhores times argentinos. E a gente falou da classificação do Flamengo, Felipe Luiz não tem nada a ver com isso, era outro trabalho. Mas faz 3 anos que o Flamengo cai em grupos acessíveis e faz menos do que a gente pensava. Esses 18 pontos prometidos aí estão maduros há muito tempo. E mais uma vez o Flamengo não vai cumprir, né? Olha a classificação do grupo. Então, cara. Se acontecer uma zebra de novo e o CC vencer, o Flamengo corre risco de ir para a Sul-Americana. Ele fica com a corda no pescoço. Cara, exatamente. Boa, professora. Por que o professor é show? Professor é show. Futebol show, professor é show. E o que acontece? Quando teve o sorteio, saiu esse grupo, o que você imaginava? Flamengo e LDU. São os 2 classificados. Flamengo vai passar em primeiro, LDU. Só que aí apareceu o CC. Ninguém esperava que a essa altura o CC, que lá está como CEC, ele teria 7 pontos. E ele ameaça, então... O CC veio forte. O CC veio bem forte. Quando aparece o CC, lá ele tá como SEC. SEC ou CC? Chega os olhos lacrimejam. Então. Pô, mas o Flamengo... O Flamengo é favorito. Tem que fazer valer, cara. Desculpa, eu sei que tem um resultado em casa que foi ruim, mas o Flamengo é favorito sim, pela qualidade técnica que tem. Dito isso, 2-1 Flamengo. Você acha mesmo que vai ser o quê? A Nath tá falando 2-1. E chega esse negócio de, eu sou um jeito no Brasileiro, eu tô deitando e rolando. Eu vou pra Libertadores, eu não consigo jogar. Parece o Duas Caras lá. É o Duas Caras. Mas o Flamengo não tá voando. Mas tá jogando bem. Tem resultados, mas tem jogos difíceis. Teve dificuldade contra o Vitória. Vai ser o jogo? O Flamengo, o que eu falei do Corinthians, serve pro Flamengo também até essa fase endinheirada. O Flamengo até ganhar com o Jorge Jesus, a Libertadores era trauma pro Flamengo também. Dificuldade de passar da fase de grupos, eliminações precoces. O Flamengo raramente chegava à semifinal, exceção feita ao time lendário do Zico, né? Então, o Flamengo hoje é uma potência econômica, tem grandes jogadores brasileiros e estrangeiros. O Flamengo virou uma potência da Libertadores. Mas até chegar dessa fase recente de Jesus para cá, o Flamengo também era um time 2 caras. Chegava no Brasileiro, era um monstro. No Carioca, um monstro. Copa do Brasil, um monstro. Nos torneios continentais, o Flamengo tinha mais dificuldade. Mas a diferença econômica é abissal. Eu vou lembrar uma cena que eu acho, não sei se o Felipe Luiz vai fazer isso. O pessoal do Central Córdoba comemorou efusivamente a vitória do Maracanã, né? Os caras saíram lá, parecia que ganhou a Copa do Mundo. Tem que ganhar do Flamengo no Maracanã, na Libertadores, tem que comemorar. Mas acho que muitos flamenguistas entenderam aquilo como uma provocação. Pô, os caras vieram aqui... Quem que era aquilo? Uma cúmbia? Regatão. Mas tinha um regatão. Um regatão. Quanto vai ser o mais jogo? Atual, né? Olha, deixa eu pegar o talismã aqui. Ixi, aí vem tudo, hein? Vai. Foi a trilha sonora. Olha, 2-1 Flamengo vai ser. Vai ser com dificuldade. Você acabou de falar do Centrão. E você, quanto vai ser? 2-0 Flamengo. 2-1, devolve o que sofreu aqui. 3-0 Flamengo hoje. E vamos pro intervalo. Falar de quem? Do Malvadão. Quer falar do Malvadão? Vamos falar do Malvadão. Campinho na tela, vamos lá. Flamengo joga daqui a pouco, mais à noite, contra o Central Córdoba, que tirou 2 pontos, 3 pontos do Flamengo no Maracanã, tô magoado. Rossi, Wesley, Del Ortiz, aí a dúvida. Danilo Pereira, Danilo ou Léo Pereira? Danilo ou Léo Pereira, Alexandro, Pulgar e De La Cruz, aí aqui é muito talento, né? Gerson, Arrasca ou Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Treinador ele, Filipinho, Fernandão. GV, timaço do Flamengo. Não. Pedrinho, aquela, por favor. Fernandão. Contra o time. Aí está com uma plateia grande aqui.
pessoal do Bora Radatec. que eu já tô no clima hoje, bora. Pessoal do Glória, todo mundo aqui, Leandrinho tá ali também, Leandrinho que traz a farpela pra gente. Eu não vou perguntar para não comprometer ninguém, mas vou perguntar para você. Fernandão, esse time que trocou menos de 200 pra gente, nunca na história da Copa Libertadores, um time trocou menos de 200 passes no jogo, nunca. Se botar a gente aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, a gente troca mais de 200 passes. O Central Córdoba trocou 170 e ganhou do Flamengo no Maracanã. Gagueja não, fica com medo não. Time ruim. O time é ruim. Com todo respeito, né? Quando fala com todo respeito, vem uma porradinha. O Flamengo tem obrigação de vencer esse jogo hoje pra se recuperar na Libertadores. Não tem obrigação nenhuma. Tinha obrigação e perdeu em casa. Bigode. Mas eu tenho obrigação de fazer a minha cama e se eu não fizer, a Bebel me bate. Então, eu tenho, mas eu não faço. E você não faz? Eu não faço porque eu talvez não tenha tanta disciplina, mas eu devia fazer. Não existe essa parada de obrigação no futebol, eu falei isso. O time dos caras... O time dos caras o quê? Muito limitado. É? Não é não. Não é o cara bobo era limitado. O time do Getúlio Vargas, o cara bobo, quase, ó. Toma! Pegou o Botafogo. Ai. O Central Córdoba, tem que ganhar a obrigação. Toma! Fritou no Maracanã. 3-0 Flamengo hoje. Central Córdoba é o 11º do grupo A do Campeonato Argentino, com 15 times no grupo. Tá de brincadeira. Tá 4 pontos à frente do União Santa Fé, que é o último. E é isso que a gente espera que o Flamengo faça mesmo. Ganhe de 3, de 4, de 5. Mas o futebol tem regra, por isso que a gente ama o futebol. Eu concordo com o Fernandão, mas o Flamengo tem sim a obrigação de ganhar, até pelo aspecto de tabela de classificação. Eu acho que a dúvida entre Arrascaeta e Luiz Araújo hoje é o jogo para ir o Arrascaeta. Tem que começar o Arrascaeta, você tem que começar com a força máxima. Você tem que começar com o melhor que você tem. Ele só pode jogar 60 minutos. Bota os 60 primeiros minutos para ver se consegue resolver o jogo logo. Não vai me preservar jogador, porque hoje o jogo não tem como o Flamengo negociar outro placar a não ser a vitória. Se o Flamengo não ganha hoje, o Flamengo se complica para classificar. Então ele tem o quê, Bigode? Obrigação. Eu não fujo da raia. Aqui não tem muro. Aqui não tem mimimi. Toma! Aqui a gente fala o que a gente acredita. Toma! O Flamengo tem a obrigação de vencer e, digo mais, Toma! de passar o carro no Central Córdoba. Toma! Time horroroso do Central Córdoba. Horroroso. E não se se o Flamengo esqueçam. não ganhar, é melhor rever os conceitos. E não se esqueça que eles devem ter o mesmo comportamento que tiveram no Maracanã. Com Manda certeza. menos passe. Cuidado com o contra-ataque. Se der menos de 170, amanhã vem fantasiar de Xuxa. Não tem como, Opa, gravou. Não, a gente não tem a fantasia de Xuxa. A gente não tem. A gente tem a da Verde Gaga, lá do Flávio Melo. Que aí eu volto e faço Xuxa chata, tá tudo certo. Bom, palpite. Então repete, GV. Xuxa, me ajude a achar a Sasha. Rapidinho. Vai dormir. Bota a classificação na tela aqui pra gente ver a situação do Flamengo. Fernandão, para de palhaçadinha, que hoje ele dormiu com o Tiririca. Central Córdoba. Pô, isso aqui é sacanagem. Isso é muito bizarro. E aí, é interessante ver por que eu falo que o Flamengo tem essa necessidade, essa obrigação de ganhar. Vou até fazer meu Glória Pax, porque o meu coração, cadê o Solete? Vou fazer, me dá um desconto, lógico que eu tô precisando. Porque esse Flamengo aqui, tô até palpitando. Tem obrigação, os caras são líder do grupo. Se o Flamengo empata hoje... O Solete é tricolor, então ele vai dar uma secada hoje que eu sei. Se o Flamengo empata hoje, o Flamengo vai a 5, o Central Córdoba vai a 8, e se a LDU ganha o Tátira, a LDU vai a 8. Fica 8, 8, 5. Claro que o Flamengo tem 2 jogos finais no Maracanã, contra os 2 adversários vai mais pressionado para vencer os caras. Mas você não tem negociação depois. Então o Flamengo ganha hoje. Se o Flamengo ganha hoje, o Flamengo tem grande chance de ser líder do grupo. Onde é o LDU e Tátira? Venezuela. 7 horas. Flamengo é 9h30, Tátira LDU 7 horas. Fala aí do Central Córdoba. Não, é mesmo. Eu tô falando do Flamengo, eu quero que o Central Córdoba se lasque, rapaz. Vai dormir. Eu tô falando desse time de milhão aqui. Porque 1 milhão, Chelsea pode esperar que essa hora vai chegar. Não, vai ganhar tudo. Clebão, me ajuda aí, Clebão. Pô, o Fernando tá de brincadeira. Vamos fazer o seguinte, a gente botou na dúvida ali. Muita gente, inclusive, da nossa live Só Joga em Casa, que hoje temos pré-jogo de Flamengo. Hoje temos. 7h30? 7h30 da noite. Vidal fica lá que tem que botar o Danilo, tem que tirar o Léo Pereira. E aí a gente viu um vídeo que viralizou nas redes sociais. A gente vai ver aqui os lances que, por acaso, o Léo Pereira foi infeliz. Então a gente está separando aqui para mostrar para vocês. Flamengo e Cruzeiro é o jogo de ontem. Foi um pênalti, uma infelicidade. O Léo usou a perna errada, na minha opinião, acho que é do Fernandão também, sim, que era especialista na posição. Acabou chutando a busanfa do colega, pênalti. Próximo lance, Ferinha. Foi nem na busanfa, foi o tornozelo. Foi tornozelo? Ali, ó, foi o tornozelo do Eduardo. No jogo... Contra o Central Córdoba. Foi toque de mão. Não deu pra entender muito o que ele tentou fazer ali, mas beleza. Pegou na mão, pênalti.
E aí tem um outro lance também. Eu acho assim, o Léo Pereira tem muito crédito. Muito crédito. E aí foi um carrinho... Esse, pra mim... São as derrotas do Filipinho, tá? Essa daí. Só pra vocês entenderem. São as 3 únicas, né? Até aqui. Por acaso o Léo é envolvido, mas essa aí, o que tu achou essa aí? É interpretativo, né, Flávio? Tem o toque ali no Ares, né? Só que até hoje eu não fui convencido. No Ares não faz isso não, que é contra o Fluminense, patrocinador novo é tricolor, melhor de falar que foi pênalti. Claríssimo. Bota no carro. Eu já ia dar uma esperada que inclusive, pra expulsar. Pênalti, muito pênalti. Era pra expulsar o Léo Pereira. Foi pênalti ou não foi? Foi pênalti ou não foi? Ah lá, era pra expulsar o Léo Pereira. Eu vou ficar calado. Expulso o Léo Pereira. Expulso o Léo Pereira. Na camisa do Fluminense, você olha, tá tudo certo. Bom, vamos fazer o seguinte, já que a gente tá falando de Flusão, e a gente sabe que muito da força do Fluminense vem... Vocês sabiam disso? Por quê? Não, sério. Pra não cometer erro. É porque a Alexa me acordou assim, hoje é o dia do silêncio. Ah, é verdade? Eu achei que você queria uma escada. Então eu vou ficar em silêncio. Eu achei que ele queria uma escada. Hoje tem placar da amizade também. Tem? Tem. E da sinceridade. Eu vou falar meu placar também. Ah, é? Pera aí, não fala agora. Tá a gente vai ver a reportagem. Na volta, o Vene comenta como o Felipe Luiz deve escalar esse time. E eu quero o placar da amizade e da sinceridade também. Sinceridade? Rodou. O Flamengo viajou para a Argentina sem Cebolinha e Plata lesionados. Logo no duelo, que muitos rubro-negros consideram ser o mais importante do ano para o clube. A partida que pode definir o destino do Flamengo na Libertadores. Tem que ser vitória, vitória, vitória. Pra mim é a mais importante do ano. A vitória é fundamental amanhã. Se o Flamengo não ganhar esse jogo, vai ficar complicado. A gente acredita bastante, acredita no trabalho do Felipe Luiz e acredito que a gente tem um bom grupo para poder brigar e chegar até a final lá em Lima. Já tô buscando aí meu ingresso para Lima, minha passagem. Se o Flamengo perder nesta quarta e a LDU derrotar o Deportivo Táchira, o time fica em uma situação dramática na Libertadores. Mais uma vitória rubro-negra na Argentina, combinada empate ou derrota da LDU, deixa a equipe do Felipe Luiz na liderança do Grupo C. Acho que a gente tem grupo para isso, acho que é um time muito bom. Faltam fazer alguns ajustes, mas a gente tem aí um dos melhores técnicos da América do Sul e tenho total convicção de que a gente vai buscar um bom resultado e vai ser um bom jogo. Poupar nada, 100% força máxima amanhã e com tudo. Tem uns 3, 4-0, tem que ir para cima de vez. A derrota para o mesmo Central Córdoba no Maracanã, com um time alternativo, surpreendeu o Flamengo. Seria possível dar o troco nos argentinos fora de casa? Córdoba lá dá pra ganhar sim. Um jogo aqui é típico, fora do comum do Maracanã. Acho que todo mundo viu isso aí, ninguém esperava, imaginou quando for correr atrás de resultado já era. O jogo é duro, a Argentina é muito pesado jogar lá. Tem todas as complicações que a gente já conhece, né? Mas dá para ganhar. Mas afinal, qual é, na opinião dos torcedores, a prioridade do Flamengo na temporada? A Libertadores ou o Campeonato Brasileiro? Acho que o brasileiro é uma coisa que a gente precisa retomar o comando do país, entendeu? Acho que a Libertadores tem que ser uma prioridade. Eu acho que é um desejo da torcida, né? Embora a torcida do Flamengo tenha muita essa coisa de querer todos os principais 3 títulos que a gente está disputando, né? O Brasileiro, a Copa do Brasil e Libertadores, a gente acredita fortemente. Já botaram a prioridade como brasileiro, então eu tô fechado com o BAP. Vamos ver esse ano, de repente, o brasileiro. Ser o primeiro campeão, tetracampeão, né, da Libertadores no Brasil é muito importante. Então, assim, eu particularmente gostaria muito de ganhar essa Libertadores. Muito bem, daqui a pouco o placar da sinceridade e da amizade. Eu já vou pedir pra você o placar, ô Pedrosa, da sinceridade. Da sinceridade? Da sinceridade, eu acho que é 2-1 Flamengo hoje. Ah, é? É. Que bom, Vene. E da amizade? Da amizade é 1-1. Ah, o dele é o contrário. Amigo assim eu tô fora, pô. Bem que minha mãe sempre me falou, ó, no fim é você chorando sozinho, sorrindo sozinho, e é isso. Pô, que amizade é essa, cara? Terça-feira que vem eu vou estar lá na Argentina. Eu já tô fazendo uma amizade com o Central Córdoba. Que amizade é essa, cara? Cara de pau, cara. Vene, a sinceridade vale mais do que uma amizade falsa. Não, isso é verdade. Isso é entendeu? verdade. Sempre a sinceridade, é verdade. Ô, Vene Casagrande, o seu placar? 2-0 Mengão hoje. Ô, DJ Careca. DJ Careca, 2-0. você tem uma fã pressa, você sabe, né, Lucas Pedrosa? Com certeza. DJ Careca, que também é Mengão, DJ, né? cuidado com o que você vai falar, hein, DJ? DJ, por favor, fale na caixa, tirando aquela parte daquela cevada verde que você falou. Não fala essa parte. Qual vai ser o placar hoje?
Sendo bem otimista, 4-0. 4-0? Bem que ele falou, sendo bem otimista. Disse ele, Não, tudo bem. Ô, DJ, não é impossível, tá? De verdade. Temos elenco pra isso. É óbvio, é isso, cara. Ô, Vene Casagrande, vamos relembrar quem não tá e qual a provável escalação? Você tem alguma informação que você pode passar e não? Existe, de fato, a chance do Danilo ser titular na vaga do Léo Pereira. Não é nenhum absurdo a gente falar isso, a gente questionar isso ou debater esse assunto, porque, de fato, existe essa chance, ainda não bater o martelo, mas existe a chance, sim, do Danilo ser titular na vaga do Léo Pereira. A gente debateu isso aqui ontem pra caramba, Sim. né? Em relação Mas, o que a pessoa me falou foi o seguinte, só pra contextualizar, não tem nada a ver com a falha. Seria já um planejamento feito, adotado pela comissão técnica, caso isso acontecesse. E aí o Felipe Luiz explicaria isso na entrevista coletiva. Pedro! 20 anos de curso. 20 anos. São 20 anos de curso. Felipe Luiz, cuidado que você vai falar, Felipe Luiz. Nascimento. 20 anos de curso. Fala pra mim, Nascimento. 3 falhas seguidas. Não, calma aí, seguida, pô. Falhou Seguida contra não. o Flu. Pô, falhou contra... E Central Córdoba de novo, né? Central Córdoba. São 3 falhas em 10 meses, gente. Cruzeiro. Não são 3 falhas em 3 jogos seguidos, Mas o negócio não cara. é em 10 meses, é nos últimos meses. O negócio é esse. Eu gosto muito do Léo Pereira, tá? Eu acho ele um ótimo zagueiro. Pro futebol brasileiro, ele tá na primeira prateleira ali, Verdade. ou pelo menos perto da primeira prateleira. Só que, gente, é o Danilo que tá no banco. Se fosse o João Vitor, o garoto, quem tinha que jogar era o Léo Pereira. Se fosse o Cleiton, quem tinha que jogar era o Léo Pereira. Se fosse, sei lá, o Pablo, vou nem falar, mas o Pablo, é o Léo Pereira que tem que jogar. Mas é o Danilo que tá no banco. Então quem tem que pensar no time é o próprio treinador. E o Danilo hoje é melhor pro Flamengo. Vene Casagrande, qual deve ser o provável, então? Você não tem o provável? Eu Quer dar não a sua tenho opinião? provável. Então, a sua opinião sobre esse time. A minha opinião é o que eu acho que o Felipe Luiz vai fazer, tá? Vamos lá, Rossi, não, o que você Wesley. queria, o que você acha que ele vai fazer. fazer. O que eu acho que ele vai fazer, Rossi, Wesley, aí Léo Ortiz, eu acho que ele vai botar o Léo Pereira. Você acha? Eu acho que ele é um cara que... Ele foi jogador, né? Ele viveu esse ambiente e ele sabe que talvez se ele fizer essa mudança, independentemente se é por causa da falha ou não, vai parecer que é por conta da falha e, entre aspas, você vai tirar a confiança de um jogador que ele disse dias atrás que era o melhor zagueiro do futebol brasileiro na atualidade. Na lateral esquerda, Alexandro, aí o meio de campo tradicional, né? Ele vai botar Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. No ataque, eu acho que ele vai botar Bruno Henrique e Pedro. Michael não. Michael não. Isso tem um pouco da minha vontade também. Eu gosto. Não vou negar, não. Lembrando que o Misha faz tudo o que ele pede, hein, Olha ele aí, ó. Inclusive, perder gol sem goleiro. Faz tudo o que ele pede. Ele me olhou com insegurança. Ele respirou, aí eu... Vai falar Michael. Ele pulou, ele falou Bruno Henrique. É porque eu quero que seja o Bruno Henrique, não vou negar, entendeu? Ou seja, até a posição 10, ele falou o que ele acha que o Felipe Luiz vai fazer. Isso. Aí chegou lá no final, ele deu a opinião O que dele. ele faria. Pra ver que tem um negócio que diz que tem o anjinho da boca mole, já viu? Você ficar falando, ele fala amém e acontece. Mas eu posso justificar por que eu botaria o Bruno Henrique? Ah. Nada, assim, contra o Michael pelo momento dele. Porque eu acho que o Bruno Henrique, embora ele esteja numa fase ruim, mas é um jogador que cresce demais nesse tipo de jogo, que chama a confiança, sabe? Ele chama a responsabilidade. Ele, querendo ou não, já foi considerado o rei da América. Sim. E eu acho que é um jogo extremamente importante para ele. Fazia uma temporada, até toda a questão do envolvimento, né, com aquela polêmica. Sim. E tal, e com o crime, se aconteceu ou não. Ele fazia um belo ano, o Vene Casagrande. Sim. No Carioca e nos jogos do Flamengo. Inclusive contra o próprio Central Córdoba. Havia uma expectativa, já que o Flamengo não jogava bem, de que peças iriam resolver. E a gente até falou, o Bruno Henrique, que foi esse cara até aqui no ano, ele acabou não resolvendo, mas há aquela esperança, aquele fio de esperança sempre no personagem, né? Exatamente. Por exemplo, até a Supercopa do Brasil, quando o Flamengo foi campeão em cima do Botafogo, que ele fez um baita jogo, inclusive, eu considerava o Bruno Henrique, naquele momento, o melhor jogador do Flamengo na temporada. Sim. Porque ele estava jogando, de fato, muita bola. E um pouco depois também. Um pouquinho depois também. A questão é, ali, né? Coincidentemente ou não, o nível dele caiu, o rendimento dele caiu quando veio à tona essa história. E assim, é super normal isso acontecer, porque estamos falando de um ser humano. Embora o Bruno Henrique pareça uma máquina, mas é um ser humano. A cabeça dele deve ficar a 1000. Só que, independentemente disso, ele está relacionado, ele está à disposição. E se ele está à disposição, nesse tipo de jogo, Bruno Henrique chama a responsabilidade.
eu colocaria ele e deixava o Michael como opção no banco de reservas. E só os desfalques que você me perguntou, Gonzalo Plata, recordando aqui, e também Gonzalo Plata, mas quem? Quem tá fora? Gonzalo Plata. Ah, não, o Cebolinha, pô. O Cebolinha. Esses dois jogadores estão fora por conta de questões físicas. Pedrosa, você já tem falado por aqui que você acha que o Bruno Henrique não vive um bom momento, Sim. né? E que tem outros jogadores em seu lugar pedindo passagem. Sim. Mas você também levou em consideração ontem esse ponto que o Vene trouxe agora em relação. Ele pode não estar bem, mas o jogador que tem uma estrela, que tem uma personalidade, que tem um histórico, um retrospecto positivo em jogos decisivos e que faz a diferença, às vezes é bom dar um voto de confiança. Você, nessa vaga, escolheria quem? Você também colocaria o Bruno Henrique? Eu acho que a carreira do Bruno Henrique, Fernando, ela se notabiliza por momentos em que o Bruno Henrique foi decisivo. Ele é um cara que não se esconde de jogo. Agora, se você for pegar os últimos jogos do Bruno Henrique, ele não está sendo nem perto do jogador que a gente sabe que ele é. Então, nesse momento, eu daria até uma oportunidade para o Luiz Araújo, mas eu não colocaria o Bruno Henrique. E digo isso não só pela questão que ele está apresentando dentro de campo, mas para preservar o atleta. Assim, eu acho que preservar o atleta nesse momento seria importante. Porque a cada jogo que ele joga, a minha sensação é que ele está piorando. Essa que é a verdade. Vene Casagrande, você tem drone? O Big Thunder hoje, alguma coisa que ele tomou de manhã. Ele disse assim pra mim, Fernanda, peça os palpites deles e os drones. Nós ficamos uma hora. Claro que já, todos nós. Tá. Todos nós, tá bom? Ele tá nervoso. Ele tá nervoso. É porque eu fiquei na esperança de você voltar atrás. Não. 2-1, falei. Sinceridade, 2-1 Flamengo. Vene Casagrande. Jorginho, ele já falou. Você, o que é que você tomou de uma Não, vamos lá, Drone, vamos direto ao Jorginho. assunto. Porque ele levantou a bola, porque isso é extremamente importante. Primeiro, informação que eu acabei de receber, o jogador está relacionado, volta a ficar relacionado pelo Arsenal, o que é uma boa notícia, ou seja, clinicamente falando, tá bem, ele vai ficar relacionado para o jogo contra o PSG que acontece nessa quarta-feira. Outra informação importante, muita gente noticiando o valor que ele vai custar ao Flamengo durante os 3 anos de contrato. Muita gente, inclusive na imprensa internacional, falando que vai ser 20 milhões de euros. Não, durante os 3 anos de contrato ele vai custar ao Flamengo exatamente 10 milhões de euros. Então eu fiz todo o cálculo, pode ficar tranquilo, eu fiz várias vezes em casa e eu trouxe para real. Para real, por mês, ele vai custar ao Flamengo cerca de 1,5 milhão de reais por mês. Isso é salário, luva, tudo, direito de imagem. Ou seja, não é uma operação cara no meu ponto de vista. O Flamengo está investindo 10 milhões de euros para contratar um jogador que é top de linha, que é um jogador que estava rendendo no futebol inglês e chega ao futebol brasileiro com totais condições de continuar rendendo e ser titular absoluto no time do Flamengo. Muito bem, vem cá, já tem o seu adversário no Mundial, o Vene Casagrande? Você tá sabendo disso? Tô sabendo, porque o Leão foi expulso do grupo, né? É o Leão, né? Leão foi expulso. E agora Los Angeles FC dos Estados Unidos e o América do México. Oi, quem? América do México. Ele falou baixinho, Pedro. Ele disse ou Los Angeles... América do México. Los Angeles. América do México. América do Pergunta Cabanhas. minha torcida pra quem vai ser. Pra quem vai ser. Let's go, Los Angeles! Go, Los Angeles! Arriba, América! Agora... chegou Let's só a go, hora. Vasco! Porto Cabelo. Cheio de informação que a gente tem novidade. Puerto Cabelo. Pergunta o meu placar da sinceridade. Daqui a pouco da amizade. Da amizade. Ele tá magoado com Ele você, tá, ele porque você sentiu. falou da amizade e o contrário, Ele me chamou de Cabanhas aqui. Não. Eu não guardo mago nem rancor, pode ficar tranquilo. A gente vai ver como foi a preparação do Vasco e na volta o Careca tem muito. Dispensados aí, liberados para negociar com outras equipes. Tem o jogo do Flamengo também. Hoje o jogo do Flamengo, ele tem que ser uma espécie de resposta. Resultado / resposta. O Flamengo tem que usar esse jogo como a vitória para subir na tabela, chegar na zona de classificação e também trazer uma resposta ao seu torcedor frente a Libertadores. Precisa. Flamengo, obviamente, chega com alguns desfalques. Eu acho que o Dela Cruz parece que nem viajou. Realmente, o cara joga muito bem, mas tá de vidro. Agora, aquela dúvida na zaga. Léo Pereira ou Danilo? Danilo. Nas 3, coincidência ou não, nas 3 derrotas que o Flamengo sofreu,
na gestão técnica de Felipe Luiz, essas 3 derrotas tiveram a influência e falhas de Léo Pereira. Então, na minha cabeça, não faz sentido você colocar o Léo Pereira em campo hoje, em um jogo tão importante. Hoje, galera, hoje o Flamengo tem uma final pela frente. A realidade é essa. A realidade é essa. E o Central Córdoba, com a vitória que teve dentro do... É isso aí, nação rubro-negra. Então, hoje é o dia D, a Libertadores está na mão do Mengão. E claro que a gente está aqui para dar aquele incentivo, né? Então, o meu incentivo é 4-1. Mas o que eu gostaria era 4-0, né? Para o Flamengo, claro. Mas eu vou apostar aí no 4-1. O Flamengo vai fazer 4 e o Central Córdoba vai fazer 1. Pelo menos para não sair em branco, né? Mas eu queria que ele saísse em branco. Sim, gente. E aí, o que vocês estão achando desses boatos aí que tá rolando aí? Que ele, o Cristiano Ronaldo, tá vindo pro Palmeiras e o Messi tá vindo para o Mengão. Como assim, gente? Já pensou Messi e Jorginho juntos no mesmo time? E além de ter esse grupo já reforçado no Mengão, comenta aí se vocês querem ver essa dupla junta aí para o Mundial. Mas lembrando de vocês não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e deixar aquele like para nos ajudar no crescimento do canal. Lembrando também, galera, de deixar os créditos para o SBT Rio Esporte, também para os donos da bola do Rio e o Pinaporco e a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo e deixe o seu placar, viu?